E fala galera, beleza? Jonathan Teixeira trazendo mais um vídeo aqui pro Yotoba. E é a segunda videoaula de Blender 3D. No caso já trouxe tutorial de manipulação, não, de movimento, de navegação. E agora eu vou trazer tutorial de manipulação aqui pra vocês. Bom, antes de nós começarmos aqui a manipular os nossos objetos, nós vamos estar aprendendo a adicionar e retirar um objeto aqui do nosso cenário. Tá? Você pode perceber que quando nós clicamos aqui com o botão esquerdo do mouse, nós botamos essa bolinha aqui em tudo que é lugar do nosso cenário. Eu vou deixar aqui bem do ladinho aqui do cubo, e se eu apertar também com o botão direito do nosso mouse, ele vai selecionar outro objeto, tá? Vamos apertar aqui então com o botão esquerdo aqui bem do ladinho aqui para movimentar o meu cursor e colocar ele nessa direção. E tem duas maneiras de estar adicionando um objeto aqui no nosso cenário 3D, que é vindo aqui no menu de ADD, tá? E aqui tem todas essas opções que vocês vão estar aprendendo depois. No caso eu quero só um mesh, eu vou escolher aqui um objeto diferente do cubo que eu já tenho. Eu vou adicionar um cilindro, tá? Você pode perceber onde estava o meu cursor, o meu objeto foi para onde ele estava, né? Então eu vou clicar aqui no outro lado. O meu cursor, vou colocar ele aqui do outro lado aqui do cubo, e vou adicionar da outra maneira que tem, né, para adicionar um objeto, que seria o Shift A, tá? Eu vou ter o mesmo menuzinho quando eu tenho aqui no menu ADD, tá? Então se eu apertar no Shift A, vou ter o mesmo menu e vou adicionar um objeto também diferente. Eu vou adicionar aqui um macaco, tá? Ele veio aqui para cima porque meu cursor já estava aqui, né? No caso eu vou deletar. Então, para mim deletar um objeto, eu posso tanto apertar X, tá? Que ele vai deletar, ou eu posso apertar Delete e clicar aqui com o mouse, eu dar um Enter, que ele vai deletar, tá? Eu vou deixar meu cursor aqui e vou adicionar com Shift A um macaco. Tá vendo que o meu macaco agora veio aqui pro lado do cubo, beleza? Como é que eu faço para selecionar mais de um objeto? Eu vou apertar Shift e vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar os objetos, como eu também posso estar tirando a seleção dele, né? Olha lá, como eu selecionei todos com o Shift apertado, eu também tirei a seleção, tá vendo? Bom, tem outra maneira também de eu estar tirando a seleção em vez de eu estar apenas clicando nele. Eu posso estar apertando a tecla A, tá? A tecla A tanto vai tirar a seleção dos objetos, como também vai selecionar tudo que está no meu ambiente 3D. Tudo que está na minha 3D View ele vai selecionar, ó. E ele selecionou tudo, desde a luz até a câmera aqui do meu cenário. Eu vou tirar a seleção aqui e vou ensinar a parte de manipulação agora dos objetos. Seria então, vamos selecionar um objeto. Você pode ver que nós temos como padrão um manipulador de movimentação do nosso objeto, tá? No caso, a setinha vermelha significa no eixo X, azul o eixo Z e o Y, tá? No caso esse verdinho, o eixo Y. E se eu clicar nessa setinha e arrastar, ele vai na direção onde a setinha está apontando, tá? Agora se eu quiser movimentar ele na tecla de atalho, eu vou apertar a tecla G. E quando eu só aperto a tecla G, ele tem uma movimentação livre. Pra mim, eu cancelo isso, né? Eu posso cancelar assim. O que acontece? Se eu faço a movimentação, poxa, eu não quero que o meu objeto esteja aqui. Antes de confirmar com, né, assim, apertando o botão esquerdo do mouse, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Antes de eu confirmar a minha posição, eu posso estar apertando o botão direito do mouse, que ele vai cancelar e vai voltar para o mesmo lugar que eu tirei ele, né? Então, eu posso tanto vir aqui nas setinhas, como eu posso apertar a tecla G, tá? Que ele vai ter uma movimentação livre. Como é que eu faço para ter a movimentação no eixo, né? No eixo respectivo aqui ao X ou ao Y ou ao Z. Se eu apertar o G, no caso já está apertado, eu estou na movimentação livre. Se eu apertar agora qualquer tecla aqui da questão de qualquer tecla entre o Y, X e Z, tá? Entre esses três, eu vou estar movimentando apenas nesses três eixos, apenas no eixo que eu tiver apertado a tecla, né?
Perdão. No caso aqui, eu usei o Y, se eu apertar o X, ele vai se movimentar na posição X, e se eu apertar o Z, ele vai se movimentar na posição Z aqui no eixo Z, tá? Vou cancelar a minha movimentação, né? Vocês já aprenderam agora a movimentação, agora vamos partir para a rotação. A rotação, nós tanto podemos estar utilizando o manipulador, tá? Que no caso seria habilitar os manipuladores aqui embaixo. No caso, o de movimentação está habilitado, então eu vou habilitar o de rotação, tá? Eu posso tanto utilizar o manipulador, que no caso essa bolinha verde, esse círculo aqui, né? Verde, essa linhazinha verde aqui redonda vai representar o eixo Y também, tá? Com o vermelho, o X, e o azul, o Z, tá? Posso rotacionar nessas direções. Como também posso ter uma rotação muito doida se eu clicar aqui dentro dessa bolinha branca aqui, sem clicar nas linhas, né, coloridas. Se eu clicar dentro dessa linhazinha branca aqui, eu vou ter uma rotação aqui de governada, né, meio muito doida, sem orientação nenhuma. Eu posso tanto usar um manipulador, como eu posso também estar utilizando a tecla de atalho, que é a tecla R, tá? Que eu também, quando só aperto a tecla R, eu vou ter uma rotação muito doida aqui, conforme a minha posição da 3D View, da minha visualização do objeto. Agora, se eu apertar a tecla R do jeito que já está apertado e apertar a tecla Y ou X ou Z, ele vai rotacionar apenas naquele eixo, tá? Então, se eu apertar RR, eu vou ter uma rotação mais doida ainda, tá? Do que se eu apertar apenas R. Se eu apertar apenas R, ele vai, você pode ver que ele está tendo esse tipo de rotação nessa posição que eu estou da minha visualização aqui do meu objeto. Agora, se eu mudar a minha visualização e botar minha visualização por cima e apertar a tecla R, ele vai rotacionar diferente do que ele estava rotacionando, tá? Agora, se eu apertar RR, ele vai ter uma rotação muito mais desorientada, né? Muito mais doida aqui, né? Sem seguir exatamente a direção de algum eixo, tá? Ele vai mesmo rotacionar para onde eu estiver movimentando aqui o meu mouse, tá? Então, rotacionar um objeto e movimentar, você já sabe. Agora vamos estar aprendendo a escalonar um objeto. Como é que eu vou escalonar um objeto? Tá? Eu posso tanto habilitar o manipulador de escalonar, tá? De escala, que eu vou ter também os mesmos eixos, tá? E eu posso estar aumentando ou diminuindo, tá, o objeto através dos nossos eixos aqui. Show? Mas eu posso estar tanto utilizando o manipulador, como eu posso estar usando a tecla de atalho, que é a tecla S. Se eu apertar apenas a tecla S, ele vai aumentar como um todo o meu objeto, tá? Se eu apertar a tecla S e Y, ou Z ou X, ele vai aumentar nos lados aí dos meus eixos. Agora, todos esses manipuladores que eu ensinei para vocês vai funcionar se eu selecionar mais de um objeto aqui no meu cenário, no meu ambiente. Bom, eu posso tanto usar esses manipuladores aqui, um de cada vez, como eu posso habilitar todos de uma vez só apertando Shift, tá? Você pode ver que eu tenho os 13 manipuladores que eu mostrei em um objeto. Eu tenho tanto de movimentação, de rotação e o de escala, tá? No caso, eu só vou deixar o de movimentação, que é o padrão, que já vem habilitado aqui no Blender. Eu posso selecionar mais de um objeto apertando Shift e com o botão direito do mouse, e eu posso usar todas essas teclas de atalhos que eu ensinei, tanto de rotação, tanto de movimentação e o tanto de escala, em todos esses objetos selecionados. Beleza? Então, isso aí você pode estar utilizando em todos os objetos que estiver no seu cenário. Show de bola? Então, vamos estar vendo agora como duplicar um objeto. Como eu faço para duplicar um objeto? Para deletar, né, apertando X ou D ou Delete, né? Apertando X ou Delete, tá?
E agora eu vou estar duplicando o meu objeto. Como é que eu faço para duplicar o meu objeto, galera? Eu vou apertar Shift D. Você pode ver que quando eu aperto Shift D, ele também tem uma movimentação livre desse objeto que eu dupliquei, tá? Se eu quiser cancelar aqui apertando o botão direito do mouse, meu objeto sumiu? Não, ele apenas está na mesma posição, ele está na posição exata do meu primeiro objeto da qual eu dupliquei. Então tem dois objetos aqui nesse lugar. Esse objeto da qual eu cancelei a movimentação livre dele, ele está selecionado. Então eu posso vir aqui na setinha, tá? E movimentar ele aqui, ó. Que ele vai aparecer aqui e vai estar exatamente na mesma posição do eixo Y, tá? Só não vai... Não, vai estar na mesma posição do eixo X e Z. Só não vai estar na mesma posição do eixo Y, tá? Que no caso, essa setinha aqui verde do Y, né, eu movimentei só nessa posição, tá? Então ele está na mesma altura aqui do meu objeto, tá? Ele também está aqui no mesmo, de ladinho aqui, bem alinhado mesmo com o meu primeiro objeto. Esse aqui, ele só não está alinhado na questão daqui de posição, né, que ele está mais afastado do meu objeto. Você pode ver que se eu tentar colocar ele dentro do primeiro objeto, se eu colocar exatamente aqui, ele vai ficar exatamente igual no mesmo lugar do primeiro objeto, porque ele está corretamente alinhado com ele, tá? Eu posso aí apertar, ó, Shift D, ele vai ter essa movimentação livre. Então se eu quiser ele botar exatamente no mesmo lugar, eu só vou cancelar a movimentação livre e movimentar aqui pelas setas, tá? Ou pela tecla de atalho G e apertando o eixo respectivo a corzinha aqui. Show? Então é mais ou menos isso que eu queria estar passando para vocês aqui nessa videoaula de manipulação de objetos. Vocês já sabem navegar e agora manipular os seus objetos totalmente aqui no seu ambiente 3D. Show de bola? Então, galera, até a próxima videoaula, que vocês deem dicas aí do que vocês querem estar aprendendo, tá? Não perca a próxima videoaula, que eu vou estar dando uma introdução de modelagem, tá? Então eu vou ensinar técnicas de modelagem básicas e técnicas de modelagem utilizadas em modelagem profissional mais avançada também, tá? Então não perca a próxima videoaula, divulguem um canal, que eu preciso aí de divulgação de vocês, preciso que vocês divulguem um canal para estar me ajudando, até mesmo me incentivando mais, estar ajudando o meu trabalho. E se vocês aí, né, claro que tiver mais um número de programador grande aí me assistindo, vai facilitar quando nós começarmos o desenvolvimento de games no Unity e utilizando o Blender aqui para estar modelando e animando os nossos personagens, os nossos objetos, nossos modelos 3D. Então, se tiver bastante programador suficiente para estar desenvolvendo os códigos, para estar desenvolvendo os jogos, tá? Nós vamos estar vendo isso depois. Nós vamos estar desenvolvendo jogos bem legais, né? Se não tiver programadores, eu só vou conseguir estar mostrando para vocês no desenvolvimento de game a parte de game designer, tá? Então é isso que eu queria estar passando para vocês. Divulguem o canal, se inscrevam no canal, no blog, no Facebook. E galera, deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, por que você gostou. E se você não gostou, também deixe o porquê que você não gostou dos vídeos, tá? Para que eu possa estar melhorando cada vez mais. Então até a próxima videoaula. Valeu e fui!